Galera, eu venho falando já alguns vídeos do ineditismo desse ciclo. O Bitcoin rompeu para baixo uma resistência importantíssima dos 20 mil dólares e ela é importante porque ela foi o topo do último ciclo, então todo cuidado agora é pouco. Inesperado não foi, né? Porque eu já vim avisando que isso poderia acontecer já faz algum tempo, mas muita coisa precisa ser levada em consideração a partir daqui. Então eu quero mostrar algumas análises, alguns indicadores que podem te ajudar a tomar uma decisão. Então fica comigo, eu preciso pensar só como começar. Conscript reporting. Olá, bem-vindo! Meu nome é Felipe Curvelo. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal. A gente bateu a marca dos 200 inscritos. Eu estou muito feliz com isso, agradeço vocês de coração. Cada um de vocês é muito importante para que a gente consiga fazer esse canal crescer e bora bater a meta aí dos 300 inscritos. Eu venho produzindo um vasto conteúdo cobrindo assuntos como inflação e taxa de juros. E o Fed, na última reunião, ele fez o que ele prometeu que não ia fazer lá no começo do ano. Ele aumentou a taxa de juros em 0,75%. E com isso as pessoas entenderam que o Banco Central está disposto a ir até as últimas consequências para tentar frear a inflação. Essa atitude gera um efeito dominó em todas as economias ao redor do mundo, forçando os outros países a adotar também taxas de juros mais agressivas. Mas você já parou para se perguntar por que a taxa de juros afeta diretamente o mercado? Tomando como exemplo ações da Bolsa de Valores, tem uma fórmula que é amplamente difundida para medir o valor justo de uma ação que se dá por essa fórmula aqui, onde FV é o valor futuro da ação, R é a taxa de retorno, que geralmente o valor que é colocado ali é um título de dívida atrelado à taxa de juros, e N é o número de períodos dessa aplicação. Se você não entendeu, não precisa se preocupar. Não é importante que você entenda a fórmula por inteiro. A única coisa que você precisa se atentar é esse R, já que ele é o título de dívida atrelado à taxa de juros. Então, se o juro sobe, o valor futuro ele vai ser dividido por um valor maior, o que vai fazer com que o valor futuro seja menor. E esse seria o valor justo a ser pago por uma ação. Então, já que o valor justo ele reduziu, isso força os investidores a vender essas ações que estão descontadas da taxa de juros. E daí vamos lembrar que o mercado precifica o futuro. Então, se o Fed ele sinalizou uma taxa de juros mais agressiva do que ele tinha sinalizado antes, então os mercados eles vão precificar isso nas ações de alguma maneira. E nesse exemplo eu dei as ações, mas aí você pode englobar os ativos de risco em geral. E para você ter uma ideia, a Nasdaq ela corrigiu cerca de 30% desde o seu topo histórico e agora ela está numa região de suporte importantíssima dos 11 mil pontos. Mas se esses níveis não se sustentarem, o próximo suporte está na casa ali dos 9.700 pontos. Bem abaixo, já que você não tem ali nenhuma resistência significativa antes disso. Se ele voltar até essa região, então a gente está falando aí em retroceder uns 2 anos, até mais, já que esse nível de pontos é que a gente estava lá no pré-Covid. Então, feita essa primeira pré-análise não tão otimista, vamos para o Bitcoin. E a boa nova é que muitos indicadores mostram que a gente chegou numa região de reset do Bitcoin. Ali seria uma região em ciclos anteriores que o preço fez um fundo e voltou a subir. E como primeiro exemplo, vamos pegar o múltiplo de Mayer. O que ele faz nada mais é do que pegar o preço e multiplicar pela média de 200 dias, a média mais importante que a gente tem para entender comportamentos de longo prazo no Bitcoin. Nota que toda vez que o preço fica abaixo da média de 200, a tendência depois é que o mercado volte a subir. E quando a gente olha a divisão de desvios padrões do preço, nota que a região que a gente está agora é uma região que só foi alcançada em ciclos anteriores por 4 vezes. E esse nível quer dizer que ele está muito abaixo da tendência normal. E para quem não sabe, a tendência é que todo preço volte à média. Então a média de preço que a gente está vendo hoje está muito fora da curva. E a última vez que a gente viu isso foi em 2020, naquele período fatídico lá,
marcando o fundo do Bitcoin. E olhando a média de 200, só que agora no período semanal, nesse momento, é a segunda vez na história que o Bitcoin bate a média de 200 semanal para baixo. A única vez que isso aconteceu foi também lá em 2020. E agora o dado mais interessante. O preço atual está dando prejuízo para quem está minerando o Bitcoin. Pelo menos a maioria deles, né? Os menos eficientes acabam tendo muito mais prejuízo na hora de minerar Bitcoin. E quem diz isso é esse gráfico que você está vendo agora aí na tela. Esse é um ótimo indicador de fundo, já que os mineradores são parte muito importante do sistema do Bitcoin, eles que fazem a máquina rodar. E quando eles começam a ter prejuízo, geralmente isso marca também um fundo no Bitcoin. Mas como isso funciona? Por que isso acaba sendo tão importante? Bom, para minerar Bitcoin não é fácil, porque além de você precisar de muita energia, você precisa de máquinas que não são baratas e são muito específicas, não é qualquer lugar que você vai achar uma máquina boa, e ainda tem manutenção, contratação de pessoal, enfim, é bem complexo, e principalmente porque a gente está falando de um livre mercado, você não tem um órgão regulador dos mineradores de Bitcoin. Então o mercado, por ser livre, acaba tendo muitos competidores, o que exige de você ser muito eficiente. Quando o preço começa a cair a um ponto de não mais compensar essa mineração, que, como eu falei, é muito cara, então vários mineradores desligam as suas máquinas e fecham as suas operações. E isso é ótimo, já que assim você tem uma limpeza do mercado, tirando aquelas pessoas que têm máquinas menos eficientes, que consomem mais energia, uma energia que pode ser não muito barata. E mineradores mais eficientes propulsionam o mercado, já que agora você tem o mesmo serviço, só que sendo oferecido por um preço muito menor. E além do que, isso ajuda a eliminar a força vendedora, já que os mineradores eles têm muito Bitcoin e esses Bitcoins acabam sendo vendidos para fazer com que os custos de operação sejam cobertos, obrigando esses mineradores a se desfazer dos seus Bitcoins a um preço de repente que eles não estavam muito dispostos a pagar, mas vendem mesmo assim, e daí esses Bitcoins passam para mãos de pessoas que não vão vender os seus Bitcoins tão cedo. E mais um ótimo sinal, já que isso também é um propulsor para o preço subir de uma maneira mais saudável. Mas aí, respondendo a pergunta mais importante desse vídeo, será que mesmo com os indicadores mostrando um fundo no Bitcoin, agora ele poderia se comportar de uma maneira diferente e mais fundo ainda por causa do cenário macroeconômico? A resposta é sim. Pode ser diferente. Por quê? Por mais que a gente tenha muitos indícios de que a gente já chegou no fim do poço, o que vai guiar as expectativas dos investidores vai ser o comportamento do cenário macroeconômico. E eu já digo há algum tempo que a gente não está nada bem e a tendência é piorar mais um pouco. E os investidores ainda não entenderam qual é a proposta do Bitcoin e colocam ele na mesma cesta de ativos de risco como se fosse uma ação de tecnologia qualquer. Mas aí eu preciso salientar que esse cenário mais pessimista que eu estou passando para vocês, o Bitcoin caindo ainda mais, tem sim um pouco de viés de confirmação da minha parte, já que esse seria o cenário que eu gostaria de sim enxergar no Bitcoin. Porque afinal, com ele caindo um pouco mais, você consegue colocar mais uns satoshinhos ali na sua carteira a um preço mais acessível. Então eu quero ser honesto com você e preciso te dizer que pode ser que o que eu esteja falando aqui esteja sendo influenciado por essa vontade minha. Então vai saber, de repente o Bitcoin se descola de todo o mercado aí, começa a subir de uma maneira que a gente nunca viu antes e chega lá nos 100 mil dólares em 2 meses, não sei. Mas a ideia aqui não é prever nada, e sim te dar insumos para que você consiga chegar nas suas próprias conclusões. E eu tenho certeza que com o que eu passei hoje aqui no vídeo você já consegue ter um belo de um embasamento para definir sua visão de longo prazo, médio prazo, curto prazo, e também se de repente você precisar de uma ajuda para gerenciar suas criptomoedas, você pode contar com o Ghost Portfolio. O Ghost Portfolio é uma ferramenta que eu desenvolvi para gestão de criptomoedas. Ele é uma ferramenta única porque você não precisa colocar um monte de informações lá dentro, nem cartão de crédito, nem nada. Você simplesmente cria o seu login, cadastra suas criptomoedas e a partir de agora você consegue monitorar tudo aquilo que você investiu. Tudo fica disponível para você de uma maneira muito prática e visual. Você pode trocar de dólar para real, de real para dólar, inclusive tem até a cotação em Bitcoin. Então testa lá, são 15 dias gratuitos, depois só R$14,99 por mês, menos de 50 centavos por dia. Ganhe tempo e dinheiro com o Ghost Portfolio. O link
tá aqui na descrição. Então por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque assim você me ajuda a crescer e a mensagem a chegar a outras pessoas. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo na descrição, então me segue por lá. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.